Olá, bom dia a todos e todas. Boa tarde, na verdade. Começamos agora mais um painel do 7º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, promovido pelo IBDT, cujo tema central é consistência decisória em matéria tributária nos tribunais superiores, aspectos materiais e processuais. E nesse painel agora trataremos da competência jurisdicional dos tribunais superiores, dos limites ao reconhecimento da repercussão geral, e aqui o foco é o embate entre matéria constitucional e matéria infraconstitucional. Eu queria, desde já, agradecer ao IBDT pelo convite, e aqui na pessoa do seu presidente, o Ricardo Maria de Oliveira, um convite, então, para compor essa mesa na função de presidente, e também de ter a oportunidade de ouvir de camarote juristas que eu tanto respeito, admiro e acompanho muito o trabalho. Queria agradecer também ao Rodrigo Maito pela organização e pela gentil coordenação. O tema dessa mesa ganhou relevo e tem ganhado cada vez mais em matéria tributária, em razão de recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Daí a importância de tratarmos neste Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Tributário questões tributárias que já haviam sido definidas em entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, seja via súmula ou recurso repetitivo, e que posteriormente foi alterado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo em situações em que o próprio Supremo, em momento anterior, havia entendido ser matéria infraconstitucional. E aqui, só para dar alguns exemplos mais antigos, temos o tema da COFINS, da Sociedade de Advogados, né, Sociedades Civis, o próprio ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, em que havia a súmula do STJ, e que depois foi julgado pelo Supremo, a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias constitucionais, e o ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB. Há outros tantos temas que também correm esse risco de já termos alguma decisão do STJ e no entendimento de uma certa forma consolidado em súmulas e que podem vir a ser alterados pelo Supremo. Então, são justamente essas situações que nos fazem aqui refletir e trazer para o debate, justamente porque, de uma certa forma, interfere na confiança do jurisdicionado quanto às decisões que estão sendo proferidas pelos tribunais superiores. E daí a necessidade dessa reflexão, para que possamos, portanto, ponderar sobre esse tema do ponto de vista tributário e do ponto de vista processual. Eu passo agora, portanto, a mostrar aqui quem são os nossos palestrantes e debatedores. Vou apresentar todos já nesse início de painel, e antecipo que, infelizmente, o professor Fred Didier não pôde estar hoje conosco, em razão de um compromisso profissional de última hora, e pediu desculpas aos organizadores, aos palestrantes e a todos aqui participantes, que desde já eu agradeço a participação de todos os associados e aos demais ouvintes. Então, temos aqui como palestrantes o professor Cássio Scarpinella Bueno. Ele é advogado formado pela PUC de São Paulo, mestre e doutor e livre docente em Direito Processual Civil, é professor doutor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, autor de diversos livros, obras em coautoria e artigos. Temos também aqui conosco o doutor Henrique Coutinho de Souza, é advogado no escritório Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, pós-graduado e mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, e também temos aqui conosco o professor Flávio Luiz Yarchel, professor titular do Departamento de Direito Processual da USP desde 2009, é mestre em Direito Processual, doutor em Direito, livre docente em Direito Processual Civil, tudo pela USP, docente na USP desde 98, autor também de diversos livros e artigos. E como debatedora, teremos a doutora Lígia Regine, que ela é sócia do BMA Advogados, com especialização e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Começo, portanto, pedindo para que o professor Cássio inicie a sua apresentação, e desde já gostaria de dizer que o professor foi meu professor na graduação, aqui
presto aqui, então, um agradecimento especial pelos ensinamentos e por toda a sua inspiração para que eu tivesse essa preferência pelo contencioso, no caso aqui, pelo contencioso tributário. Obrigada, professora, a palavra é sua. Bom, meu boa tarde a todos e a todas. É um privilégio para mim estar participando mais uma vez do Congresso Brasileiro de Direito Tributário, essa 7ª edição. Desde logo, cumprimento entusiasticamente o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Dr. Ricardo Maria de Oliveira. Cumprimento também o Dr. Rodrigo Maito, coordenador, que desde logo fez os convites, nos deixou tranquilos, inclusive com essas inovações e necessidades tecnológicas deste momento, muito especial, muito peculiar, pelo qual todos nós passamos. E para mim é um privilégio participar dessa mesa virtual, sob a presidência da doutora Fernanda. Doutora Fernanda, um privilégio, me lembro, os bons alunos, as boas alunas, a gente sempre lembra, e fico muito feliz, enfim, saber que um pouquinho daquela sementinha processual, né, tenha te levado ou te trazido para cá, né, e sobretudo com esse diálogo aí com o direito tributário, que é tão bacana, e, enfim, que particularmente me agrada tanto. Um privilégio estar aqui com o doutor Henrique, com o professor Flávio Acho, que eu é que tive o privilégio de ser avaliado por ele, né, durante a minha carreira acadêmica, enfim, sou um grande admirador do trabalho do professor Flávio, não é de hoje, e da doutora Lígia, que vai nos trazer aí debates, considerações, reflexões. E, particularmente, doutora Fernanda, na qualidade de presidente da nossa mesa, eu lhe cumprimento até pela introdução do nosso tema, e que me parece extremamente feliz e, ao mesmo tempo, né, nos ambienta, né, no grande dilema ou nos grandes problemas que nós temos para enfrentar no contexto aqui do nosso painel, né? E trago minha contribuição dentro do prazo, né, que me foi reservado, né, sempre lembrando, e para nós, enfim, que somos cultores do direito processual e do direito tributário, né, isso não é nenhuma novidade, mas sempre na importância de levarmos em conta a Constituição Federal, porque é na Constituição Federal que vem lá, sabemos disso, né? É que a prática às vezes nos engana. A competência reservada para os nossos tribunais superiores, né? No âmbito do processo tributário, o STF e o STJ. E aí vem, né? A lei não pode ampliar e ou modificar a competência do STJ e do STF. É diferente do que ocorre no âmbito trabalhista. Né? A Constituição permite que a lei amplie a competência do TST, mas não que amplie ou modifique, né, a competência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. E digo isso porque é nessa perspectiva, né, que nós devemos ter presente a lógica da repercussão geral, né, hoje exclusivamente voltada para a admissibilidade do recurso extraordinário, artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição, introduzido pela emenda 45, né, de 2004, a chamada reforma do judiciário, e o seu imenso impacto, né, no direito processual civil, penal, trabalhista. Trago até à tona que algo importante foi a emenda 45, que traz, então, modificações importantes para a Constituição em termos de súmulas vinculantes, de decisões no controle concentrado vinculantes, né? É esta emenda, no seu artigo 8º, que diz, no artigo 8º da própria emenda, né, não é do texto permanente da Constituição, nem do ADCT, fala lá, olha, Supremo, se você quiser dar efeito vinculante às suas 736 súmulas não vinculantes, que o faça mediante deliberação plenária, coisa que nunca aconteceu. Né? Então, apenas para deixar claro, né, vários dos pontos importantes dessa emenda, introduz a repercussão geral, como sabemos, como um verdadeiro filtro de admissibilidade do extraordinário, especificamente. Né? Essa repercussão geral ela acaba sendo regulada em 2006, por uma das múltiplas reformas lá do Código de 73, os artigos 543A e 543B do Código anterior, e agora, né, uma segunda regulamentação desse mecanismo, já no Código de 2015, o artigo 1035. Basicamente, o 1035, sendo certo, também vale a pena lembrar que muito do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo nessa
passagem para os tribunais superiores, né, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, muita coisa do recurso especial, do recurso extraordinário, muita coisa do próprio 1035, né, ou seja, a disciplina infraconstitucional da repercussão geral foi alterada, profundamente alterada, durante a vacatio legis pela Lei 13.256 de 2016. E que, com, enfim, alguma ironia, já foi nominada essa lei já foi nominada de o Império Contra-Ataca. Né? E depois podemos deixar para os debates o que exatamente pode significar esta alcunha, né? Um dia depois, né, do dia do DIC, etc. E tal. Então, são coisas importantes. Nós temos hoje uma disciplina lá no 1035. Aliás, sobre isso, ao meu ver, é algo que diz muito intensamente com essa bastante pertinente introdução que trouxe aqui a nossa presidente, a doutora Fernanda. Todo o recurso extraordinário tem repercussão geral. Né? É uma coisa interessante, eu sei que pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas é engraçado a insistência, né, do recurso extraordinário com repercussão geral, porque não há recurso extraordinário sem repercussão geral. Né? O recurso extraordinário sem repercussão geral é um não recurso, é um recurso não conhecido, então pouco importa o que será deliberado, porque no sentido negativo do termo, não vamos apreciar isso. Mas, por vezes, né, o que acontece é, num primeiro momento, o Supremo diz, olha, isso aqui não tem repercussão geral, e depois, até pela movimentação do judiciário, até por causa de decisões do STJ em sede de repetitivos, em sede de súmulas, e vou além, olhando o Código 2015, até pelos próprios tribunais de justiça e ou regionais federais, né, em outras técnicas consolidadoras de jurisprudência, né, o incidente de resolução de demanda repetitiva, o incidente de assunção de competência, pode ser que, passado algum tempo, o Supremo venha dizer, naquele primeiro momento eu achei que não tinha repercussão geral, mas agora, a partir de agora, eu acho que passa a ter repercussão geral em vários campos, inclusive no tributário, isso vem acontecendo, como, aliás, né, ilustrativamente bem colocou a doutora Fernanda. Agora, é curioso, né, a repercussão geral no código, ela é cuidada exclusivamente como um óbice, né, como, enfim, um filtro, um requisito a mais, vamos dizer assim, da admissibilidade, mas a decisão da repercussão geral, na perspectiva do código, ela não tem que ser, né, ou ela não é usada como um indexador jurisprudencial, enfim, como algo a ser observado, ela não consta sequer do artigo 927. Mas, né, isso é interessante, o Supremo, e ao meu ver, de uma forma até correta, mas não é o que está no 1035, ele junta, né, a repercussão geral com a lógica dos recursos extraordinários repetitivos. Né? Então, ele acaba transformando a repercussão geral numa tese sobre ter repercussão geral, mas porque tem a repercussão geral, então dizer já qual é a interpretação correta a ser dada, aqueles dispositivos constitucionais, aquela tese constitucional, etc. Então, isso é uma coisa interessante, e que se a gente for olhar bem numa evolução histórica, né, recente do direito processual brasileiro, que é o aplicado, lógico, como sabemos, ao processo tributário, é algo que estava talvez até mais claro nos artigos 543A e B do CPC de 73, né, com a redação da lei de 2006, do que propriamente no 1035, né, que é muito mais uma questão de mera admissibilidade, o filtro vai ter que passar também por esse degrau, e depois que passar, aí sim, em sede de recurso extraordinário, repetitivo, porque em tese poderia haver e há recursos extraordinários não repetitivos, nós vamos estabelecer teses, né, teses a serem observadas nos termos do artigo 9.273 do CPC. Mas, na verdade, é isso. O Supremo acabou fazendo uma espécie de junção desses institutos, né, transformando a própria repercussão geral no repetitivo, no recurso extraordinário, até porque, como eu disse, e é isso que eu quis dizer, né, não existe um recurso extraordinário que não seja admitido pela repercussão geral. E aqui um importante detalhe, né, talvez não tão relevante para debates hoje, aqui agora, mas relevante na prática e que tem ensejado aí uma série de discussões importantes na teoria e na prática. A admissibilidade do recurso extraordinário, né, a depender do fundamento pelo qual ele é inadmitido na origem, por exemplo, falta de repercussão geral,
gera uma repercussão em termos de recorribilidade, né? Não vai ser o agravo em recurso extraordinário, mas vai ser o agravo interno, né? Então, você vai ter que discutir horizontalmente para depois, eventualmente, aí uma especulação muito grande, uma dificuldade muito grande, eventualmente um novo recurso extraordinário do julgamento do agravo interno, que sai uma reclamação, caso, né, a gente tenha uma outra repercussão geral já decidida. Isso é complexo. E é por isso que eu digo, de repente, isso como é derivado dessa lei 13.256 de 2016, talvez represente bem o verdadeiro intuito da lei, criar uma maior dificuldade, sim, de acessos individuais ao Supremo Tribunal Federal e ou ao Superior Tribunal de Justiça por recursos extraordinários e especiais. E aí vem, talvez, né, feita essa introdução, que mais quer ser uma mera lembrança, uma mera contextualização para todos os colegas que participam, né? E podemos aí entrar propriamente naquilo que eu separei dentro do nosso tema aqui, do nosso tempo para o nosso tema, né? É muito difícil discernir as competências traçadas constitucionalmente para o Supremo e pela STJ. Eu digo isso porque é muito fácil falar, o Supremo cabe a última palavra sobre a Constituição e o STJ cabe a última palavra sobre a legislação federal infraconstitucional. Mas, e sobre leis processuais? De quem é a última palavra? O Supremo ou o STJ? O que é repercussão geral no plano da lei? O que é recurso repetitivo no plano da lei? Né, etc. Essas questões de processo, de procedimento. A última palavra é de quem? Do Supremo e do STJ. O STJ vai se curvar à interpretação do STJ sobre as mais variadas questões de processo, inclusive de processo civil, processo tributário, né? E sabemos que não. Né? O Supremo vai criando a sua própria jurisprudência, a sua própria interpretação, inclusive sobre aquelas leis que regem a sua atuação. Né? E quando se fala em direito tributário, né, isso, enfim, aí para a minha própria formação do direito tributário, como bom e legítimo filho da PUC, né, para mim é muito claro pensar o tempo todo, e sei que as demais escolas do direito tributário também pensam assim, não é uma peculiaridade puciana, é que lá a gente é rigorosamente proibido de abrir o Código Tributário antes de esgotar o assunto na perspectiva da Constituição. Porque todo o modelo constitucional tributário está na Constituição, não no Código. E é algo básico isso, né? A gente só vai cobrar um tributo, só vai entender que um tributo é exigível na medida em que esteja em consonância com as suas prescrições, o seu modelo tributário. Só que se a gente leva isso a ferro e fogo, aí é que vem a questão. Toda essa lógica de concomitância competencial com questões tributárias deveria ser exatamente o contrário daquilo que o Código prevê como normal e o contrário daquilo que a gente tem visto na prática. Ou seja, é como se dissesse, havendo dúvida de constitucionalidade, os casos envolvendo isso deveriam ser levados primeiro ao Supremo. O recurso extraordinário deveria ser julgado antes. Na medida em que o Supremo diga, esta legislação tributária é constitucional, vamos passar lá, eventualmente, ao STJ, para que daí o STJ ajuste quaisquer discussões interpretativas à luz da legislação. Aí sim, o CTN, novas leis, a lei complementar, a lei ordinária, enfim, questões infraconstitucionais. Mas eu, como Supremo, em sede de recurso extraordinário, como guardião da Constituição, vou dizer, isto é constitucional. E talvez com isto, é muito teórico, nada prático, né, nós evitaríamos aí uma série de problemas como esses que a doutora Fernanda falou, que no fundo o Supremo até se recusa num primeiro momento, por N razões, deixa o STJ, né, acabar decidindo e acaba, à luz do próprio CTN, da legislação infraconstitucional, etc., e o Supremo, num segundo momento, né, talvez até num terceiro momento, né, o primeiro ele não falou, o segundo é do próprio STJ, num terceiro momento o Supremo fala, bom, agora é a hora, me parece, agora eu vejo uma repercussão geral, agora eu vejo a importância, o tamanho do esqueleto que está se formando, então vou me debruçar sobre esse tema. É como se a gente dissesse, em algumas questões, e ao meu ver isso é muito correto de se afirmar à luz do direito tributário, tal qual disciplinado desde a Constituição, né, de forma muito intensa, né, é como se nós tivéssemos invariavelmente, nas grandes questões tributárias, uma grande questão de prejudicialidade constitucional,
que exigiria, né, esgotadas as instâncias ordinárias, uma manifestação do Supremo, para que, então, somente eventuais outras questões, inclusive aí de próprio processo, honorário de advogado, etc., restasse ao Superior Tribunal de Justiça, né, naquilo que não foi prejudicado, em sede de recurso especial. Me parece que seria o ideal, né? E, ao meu ver, como eu disse, e sabemos, e a doutora Fernanda bem colocou isso na introdução do nosso painel, definitivamente não é o que acontece. Um bom exemplo disso, eu trago aqui, apenas mencionando, é a súmula vinculante número 10. Até mesmo o esforço, né, que os juízes e o próprio STJ, porque a súmula vinculante 10, ela nasce no âmbito de decisões do STJ. O esforço que se faz para, entre aspas, dar uma interpretação constitucional a dispositivos do código, da legislação, etc. e tal, evitando a inconstitucionalidade, sem precisar deslocar para a Corte Especial, para o plenário dos tribunais, etc. e tal, mas que, no fundo é isso, está se discutindo a constitucionalidade. Né? Então, a súmula vinculante, embora não trate exatamente do nosso tema, mas ilustra bastante bem, né, que a gente, mesmo que não expressa e conscientemente, estamos o tempo todo discutindo constitucionalidade ou inconstitucionalidade das mais diversas legislações tributárias, atos administrativos, etc. e tal, né? E o grande questão que, ao meu ver, também aparece é o seguinte: hoje, o STJ julga recurso especial independentemente de um filtro similar ao da repercussão geral. Né? Sabemos que existe a PEC 209 de 2012, enfim, caminhando, que quer estabelecer algo similar, tal, no momento oportuno, provavelmente isso verá, mas o fato é que a passagem para o recurso especial, né, ainda é mais simples que a passagem para o recurso extraordinário, justamente porque para o especial, lógico, mil dificuldades, não estou aqui para dizer que não existem, muito pelo contrário, né? A jurisprudência defensiva ainda sobrevive em larga escala, com a devida vênia, mas acaba sendo mais fácil passar, chegar lá, porque é uma preocupação a menos do que nós temos que ter necessariamente para chegar ao Supremo Tribunal Federal. E aí vem, ao meu ver, o grande tema está aqui, aí eu já me encaminho para os meus finalmente aqui, até porque, né, vai ser o doutor Henrique, vai ser o doutor Flávio que vão trabalhar com isso, e qualquer coisa eu complemento algo nos debates, mas temos 3 dispositivos do Código que têm que ser enfrentados. Um é transcrição daquilo que nós já tínhamos, que é o 1031, que é interpretar um acórdão, TRF, TJ, enfim, que traz fundamentação constitucional e legal. E que nos força, então, necessariamente, obrigatoriamente, a entrar com 2 recursos, de um mesmo acordo. Com o recurso especial e o recurso extraordinário. E aí é aquela ordem. É a ordem que, em rigor, na minha humilde opinião, deveria ser invertida com as especificidades do direito tributário. Mas o que diz o Código? Primeiro vai para o STJ, vê o que ele decide, qualquer coisa vai para o Supremo e, eventualmente, o Supremo devolve para o STJ. Que é o que ordinariamente acontece. Como eu disse, talvez o ideal aqui fosse inverter. Olha, quando eu estou discutindo a constitucionalidade da legislação, então, veja, é a questão prejudicial. É assim que a gente começa. O mandado de segurança, a ação, a repetição de indébito, olha, é inconstitucional. Esse é o grande argumento. E aí vamos, né, desdobrando os argumentos a partir disso, não é? Ou independentemente disso, mas esse é o grande argumento. Deveria subir primeiro para o Supremo. Não vejo, nem deveria ir para o STJ. Eu acho que o legislador deveria fazer já essa escolha. E de resto, o STJ dificilmente manda para o Supremo, e as poucas vezes que mandou, o Supremo decidiu. Então, essa é uma situação clássica e que encontra eco, né, na jurisprudência clássica do Supremo desde a súmula 283. Havendo fundamentação dupla, o recurso, né, à época extraordinário, tem que combater as 2 fundamentações, 2, 3, 4, sob pena de ficar prejudicado. Ora, havendo fundamentações diversas, infra e constitucional, cabem 2 recursos. Né? Aí vem a súmula 126 e diz isso. Né? Não adianta interpor um, senão sobrevive o acórdão pelo outro. E aí as novidades do Código, né, de 2015, ao meu ver, novidades importantes, que aí nos fazem pensar, o 1032 e o 1033. Mas aqui a situação é bem diferente. Né? Na verdade, o 1032 ele tem aplicação quando o fundamento o fundamento do acórdão recorrido é
infraconstitucional. Então, interponho um recurso, o especial. Mas o STJ, ao examinar esse recurso, entende que ele é, na verdade, ou deveria ter sido um recurso extraordinário. E, enfim, há uma transformação, aí uma outra discussão, para aquele recurso extraordinário, manda para o Supremo. Supremo, uma de duas, ou ele julga, ou ele devolve e o STJ tem que julgar. E o 1033 é a hipótese inversa. Também é um fundamento constitucional. Você interpõe um recurso extraordinário, repercussões, etc. Tal, chega no Supremo, o Supremo, no entanto, ele fala, não, para mim isso aqui é a famosa inconstitucionalidade oblíqua, eu não vou julgar, porque é coisa do STJ. Aí o STJ é obrigado a julgar. Veja, isso dá algum conforto, essa troca, esse aproveitamento, enfim, esse reenvio, essa fungibilidade, poderíamos ficar horas aí. Aí é coisa bem de processualista civil, acho que aí o professor Flávio vai concordar comigo. A gente adora discutir o que é isso, é fungibilidade, é conversão, é aproveitamento, etc. Tal, mas o que importa é que esse diálogo entre o STJ e o STF é bastante interessante, né? Quiçá para verificar se vale ou não a pena, desde logo, assumir aquele recurso, independentemente do formato original, né, mas a substância dele, para, desde logo, né, imprimir um julgado que quererá ser duradouro, dar previsibilidade, segurança jurídica, etc. Tal. E aqui, dentre as várias questões que eu trago para debate oportuno que vem, e com isso eu concluo, é sobre a súmula 636 do Supremo. Né? A súmula 636 do Supremo, ela diz que não cabe o recurso extraordinário quando a matéria for, né, de inconstitucionalidade reflexa, oblíqua. E é muito comum no dia a dia forense, os senhores sabem disso, infelizmente sabem, né, que os nossos recursos extraordinários sejam, inclusive, na origem, né, tenham o seu conhecimento negado, a sua admissibilidade negada na origem, pela aplicação da súmula 636. Eu me pergunto, à luz do 1033, será que essa súmula subsiste ao Código de 2015? Será que a hipótese não é de envio do extraordinário? Porque, tudo bem, num primeiro momento, eu posso até entender que a questão parece ser infraconstitucional, embora travestida de recurso extraordinário. Mas será que não é obrigatório levar para o Supremo para ver de que forma que o Supremo pode aproveitar um recurso, seja como extraordinário propriamente dito, tal qual interposto, ou para ele mandar, né, reenviar para o STJ para julgamento nos termos do 1033? Por enquanto, eu deixo um pontinho de interrogação e, salvo engano meu, rigorosamente no meu horário, me permitam aí se eu errei, mas pelo que eu vi, vai dar agora 20 minutos, está dando 19 aqui, pelo menos da forma que eu contei. Devolvo a palavra à nossa presidente, a doutora Fernanda, enfim, reiterando meus cumprimentos e meus agradecimentos pelo honroso convite que me foi formulado e fico aqui para os debates. Muito obrigado, doutora Fernanda, sua palavra. Obrigada, professor Cássio, rigoroso, acho que agora chegaremos 4 horas em ponto, e realmente as suas considerações com relação à inversão em matéria tributária de termos e, primeiramente, uma análise do Supremo para que posteriormente, e se necessário, a matéria seja analisada no STJ, talvez seja algo que precisaria ser mais aprofundado e, se necessário, aí, uma alteração legislativa, ou realmente esse diálogo institucional, que é algo que eu já venho pensando há bastante tempo, esse diálogo institucional justamente por conta desses vários casos que estamos tendo em direito tributário e que acabamos tendo que usar algumas outras soluções. Eu passo a palavra agora ao doutor Henrique, e me chamou a atenção, doutor Henrique, a sua tese de mestrado, né, que é sobre ação rescisória em matéria tributária, e justamente porque um dos temas que também me chama muito a atenção sobre matéria legal e matéria constitucional é justamente o da coisa julgada, né,
que também, como colocou o professor Cássio, em questões processuais, você acaba tendo os dois tribunais se manifestando. E me lembra, então, a CSL Coisa Julgada, em que temos uma decisão do STJ, estamos aguardando uma decisão do Supremo. Eu acho que realmente a coisa julgada foge um pouco, justamente porque a gente tem o CPC, que traz as balizas, e temos a Constituição, que traz a garantia condicional, mas também podemos ter algum dilema aí futuramente com a questão da CSL Coisa Julgada. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do IBDT, dizer que é um enorme prazer participar novamente desse evento. Também parabenizar o professor Cássio pela brilhante exposição, saudar os demais membros da mesa, o professor Yarchel, a Fernanda, a Lígia. Infelizmente, a gente não pôde contar hoje aí com a participação do professor Didier, e eu fiquei aqui incumbido da difícil, se não impossível, missão de substituí-lo, né? Claro que sem o mesmo brilhantismo, sem a mesma profundidade em matéria processual, mas eu vou procurar tratar aqui de alguns problemas que nós, tributaristas, temos enfrentado e vivenciado bastante nos últimos tempos, até que já foram adiantados aí pela Fernanda. E ao longo do dia de hoje, a gente teve diversos painéis aqui, tratando de segurança jurídica, de precedentes em matéria tributária, e mais especificamente nesse nosso painel, a gente está discutindo aqui a questão da competência dos tribunais superiores e esse embate que existe entre matérias constitucionais e infraconstitucionais, né? E esse é um problema que é bastante corriqueiro para os tributaristas, porque boa parte das discussões acabam chegando tanto ao STJ quanto no STF, e a gente tem um risco aí constante de decisões conflitantes entre esses tribunais, como ocorreu recentemente aí em diversas discussões tributárias, né? Até retomando aí os exemplos já citados pela Fernanda, em 2014 a gente teve um recurso repetitivo do STJ, entendendo que não deveria incidir a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mas deveria incidir sobre o salário maternidade. Mas em 2020 o STF julgou essas teses também em sede de repercussão geral e concluiu em sentido diametralmente oposto, no sentido de que a contribuição não deveria incidir sobre o salário maternidade e deveria incidir sobre o terço constitucional de férias. Em 2017, em sede de repercussão geral, o STF acabou excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e com base nesse próprio entendimento do STF, o STJ, num recurso repetitivo de 2019, estendeu o mesmo raciocínio para excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB. Mas, em 2021, o STF examinou essa matéria e concluiu em sentido oposto, no sentido de que deveria incidir o ICMS na base de cálculo da CPRB. Em 2018, a gente teve um recurso repetitivo do STJ que definiu o conceito de insumos para efeitos de créditos de PIS e COFINS. Só que esse tema também poderá ser examinado pelo STF, e aquele entendimento do STJ, no sentido de que deveria ser buscado a partir de critérios da essencialidade, da relevância com base na atividade desempenhada pelo contribuinte, pode também vir a ser modificado aí no futuro e a gente ter novos problemas de orientação, né? Então, em todos esses casos, a gente teve o STJ ora afastando ou permitindo a cobrança de tributo, e o STF, muitos anos depois, modificando aquele entendimento até então adotado pelo STJ. E é claro que esse cenário ele é bastante indesejado, porque causa problemas de orientação e de confiança nos precedentes do STJ, né? Também com inúmeros reflexos para situações jurídicas que acabaram se consolidando enquanto ainda prevalecia aquele entendimento manifestado no recurso repetitivo do STJ. Aqui na minha exposição, eu vou buscar tratar daquilo que eu entendo como as possíveis causas para esse problema, para que a gente possa também refletir sobre as soluções, né? E na parte final, eu vou trazer algumas considerações sobre a resposta que o direito deve oferecer para aqueles contribuintes que, de alguma maneira, foram afetados por aquela decisão do STJ, que até então era o entendimento dominante, mas que posteriormente veio a ser modificado, né? E pelo prisma da teoria geral do direito, quando a gente tem decisões conflitantes sobre uma mesma matéria, no fundo a gente está falando sobre interpretações distintas
que foram conferidas aí para um conjunto de dispositivos legais ou constitucionais que regem uma relação jurídica, né? E esse problema ele decorre da própria equivocidade, indeterminação dos textos legais, que muitas vezes comportam aí uma pluralidade de sentidos, né? Como o intérprete ele vai empregar diferentes métodos, teorias e argumentos no processo interpretativo, ele pode chegar a conclusões distintas quanto ao conteúdo normativo de determinado dispositivo legal e constitucional. E, especificamente em matéria tributária, a gente tem 3 grandes problemas que acabam contribuindo aí para essa dispersão jurisprudencial entre o STJ e o STF, né? Um primeiro grande problema, que o professor Cássio também já abordou, é que, em matéria tributária, a gente tem um adensamento de normas constitucionais tratando dessa relação entre fisco e contribuinte, né? Só o nosso artigo 155 da Constituição, que trata do ICMS, ele é maior aí que a Constituição de vários países, né? E somado a isso, a gente tem uma constante tensão entre lei complementar, leis ordinárias, atos infralegais, todos eles ali numa potencial tensão com a Constituição Federal, né? E esse imbricamento das normas tributárias faz com que todas elas potencialmente conflitem, não só com a Constituição, mas também com outras leis que muitas vezes reproduzem o conteúdo dos dispositivos constitucionais, né? E assim, consequentemente, tanto o STJ quanto o STF podem ser provocados a dirimir uma determinada controvérsia jurídica e muitas vezes chegando aí a conclusões distintas quanto à incidência ou não de um determinado tributo. Um segundo grande problema é aquilo que o professor Marinoni intitula como uma zona de penumbra entre o STJ e o STF, principalmente naqueles casos que envolvem a interpretação conforme a Constituição, né? Pela interpretação conforme, o intérprete se depara com uma pluralidade de sentidos, mas deve eleger aquela que seja mais suportada, digamos assim, pelas normas constitucionais. Mas isso acaba criando também um problema de sobreposição de competência entre os tribunais, porque na interpretação conforme, a Constituição acaba sendo um parâmetro para o processo interpretativo, que faz também com que tanto o STJ quanto o STF possam examinar a mesma matéria, né? A gente pode mencionar, por exemplo, em matéria tributária, a discussão envolvendo a incidência do IRPJ e da CSLL sobre as subvenções concedidas por estados, né? Ao analisar essa controvérsia sob o prisma da legislação do imposto de renda, o próprio STJ adotou como parâmetro interpretativo o princípio constitucional do Pacto Federativo para concluir que os tributos federais não poderiam incidir sobre aqueles benefícios concedidos pelo Estado, né? Então, ao invocar um princípio constitucional, o próprio STF poderá vir a dirimir aí futuramente essa controvérsia também, né? E somado a isso, a gente tem o fato de que no Brasil o controle de constitucionalidade ele é difuso, o que faz com que todos os tribunais possam declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas desde que observada a cláusula de reserva de plenário, como foi tratada aí na exposição do professor Cássio, né? O problema é que, muitas vezes, a distinção entre a interpretação conforme e o controle de constitucionalidade ele é muito tênue, e nem sempre ele aparece claramente nas decisões dos tribunais, e muitas vezes se limitam a resolver uma controvérsia jurídica sem declarar ou não a inconstitucionalidade de uma lei, né? E, por consequência, isso faz com que o próprio STJ tenha dificuldade de saber se ele está diante de uma situação de controle, de constitucionalidade ou de interpretação de lei, inclusive para fins de aplicação do artigo 1031, parágrafo 2º, e para remeter os autos ao STF para o exame das questões constitucionais, né? E temos também um terceiro grande problema, a meu ver o maior problema, que tem a ver com um modelo decisório que a gente verifica na prática jurisprudencial brasileira, que revela aí um grande déficit de fundamentação e uma dificuldade mesmo de operar e dialogar com os precedentes, né? Tomando como exemplo os casos mesmo que eu mencionei anteriormente, vejam que o STF definiu, em sede de repercussão geral, que o ICMS não poderia ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque esses tributos só podem incidir sobre a receita, e o ICMS embutido no preço de venda da mercadoria não seria a receita do contribuinte, né? Então, o STJ aplicou esse mesmo entendimento
para concluir que esse imposto estadual também deveria ser excluído da base de cálculo da CPRB, que também só pode incidir sobre a receita. Mas, posteriormente, o STF examinou a controvérsia e concluiu em sentido oposto, porque a CPRB seria um benefício fiscal e a exclusão do ICMS ampliaria demasiadamente esse benefício, né? Então, vejam que a premissa que foi adotada na decisão do PIS e da COFINS, ela é abandonada na decisão seguinte envolvendo a CPRB. E não houve qualquer preocupação do tribunal em responder às seguintes indagações. Se o ICMS não é receita do contribuinte, por que poderia a CPRB incidir sobre algo que receita não é? Em que medida que é relevante, por exemplo, o fato de se tratar de um benefício fiscal? Porque no final do dia a gente está discutindo simplesmente a competência para exigir tributo fora das balizas constitucionais, né? Na discussão envolvendo a contribuição previdenciária sobre o terço de férias, após o repetitivo de 2014 do STJ, o STF, em diversas ocasiões, manifestou o entendimento de que essa matéria seria infraconstitucional. Ou seja, aquela decisão do STJ em repetitivo seria a palavra final do Poder Judiciário sobre o tema. Mas, muitos anos depois, o STF acabou julgando a controvérsia e revertendo aquele entendimento, e em momento algum se buscou responder por que aquela matéria que até então era infraconstitucional se tornou constitucional, né? Por que em um primeiro momento o STF já não sinalizou que analisaria essa matéria, impedindo, assim, uma dispersão jurisprudencial? E a gente tem diversos casos aí de ausência de coerência em matéria tributária. Por exemplo, em 2017, ao julgar o caso das receitas das operadoras de planos de saúde para fins de ISS, o STF adotou uma interpretação econômica para concluir que o constituinte teria distribuído a competência tributária por meio de regras que deveriam ser interpretadas a partir de uma definição tipológica, né, o que daria aí maior amplitude para a instituição de um determinado tributo. Mas, poucos meses depois, quando julgou o caso da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, foi adotada ali uma interpretação mais rígida da regra de competência tributária. E essa questão da interpretação econômica ou tipológica sequer é invocada nas razões de decidir, né? Ou seja, esse déficit de fundamentação e essa falta de um compromisso epistêmico com integridade e coerência faz com que os intérpretes, num caso futuro, se perguntem como é que eu devo interpretar uma regra de competência tributária, né? A própria legalidade tributária também vem sendo flexibilizada em decisões recentes do STF, né, como até foi tratado aqui no painel anterior. Então, aqui, a meu ver, a gente tem um grande problema que acaba contribuindo aí para essa dispersão jurisprudencial entre o STJ e o STF, e para toda essa insegurança jurídica que foi tão debatida e será debatida nos painéis do nosso Congresso, né? Eu disse que os dispositivos legais comportam, muitas vezes, uma pluralidade de sentidos, né? Mas com os precedentes, a gente passa a ter um fechamento do campo de alternativas desses possíveis sentidos, né? Ou seja, o precedente ele é importante porque, por meio deles, a gente passa a inferir regras de prevalência de argumentos, de modo que o intérprete vai poder se nortear no futuro com base naquilo que foi decidido no passado, mas desde que a jurisprudência se mantenha estável, íntegra e coerente, né? Mas quando os tribunais eles deixam de enfrentar todos os fundamentos invocados pelas partes, quando o dever de diálogo com os precedentes anteriores não é observado, quando a gente tem premissas adotadas numa decisão que acabam sendo abandonadas em decisões seguintes, a gente passa a ter graves problemas aí de orientação e de coordenação, porque os precedentes acabam se limitando a resolver uma determinada controvérsia e não são capazes de eliminar a vaguez em determinação dos dispositivos legais, né? E vale lembrar que o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, impôs um dever exauriente de fundamentação, um dever também de dialogar com precedentes que são invocados pelas partes, mas o próprio STJ, ao interpretar esse dispositivo, mantém sua jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar um a um os fundamentos invocados pelas partes, né? Com isso eu quero dizer que, será que no fundo, todo esse problema de dispersão jurisprudencial entre STJ e STF, ou de insegurança jurídica, que foram tão debatidos aqui nos painéis,
não passam por esse déficit de fundamentação, por essa dificuldade de operar e dialogar com os precedentes? Porque aqui no Brasil, ao contrário do que ocorre com outros países que adotam o sistema do stare decisis, aqui os tribunais superiores já sabem de antemão que estão criando um precedente de observância obrigatória quando eles afetam um caso como representativo de controvérsia, né? Ou seja, ao contrário do que ocorre nos outros países, aqui o precedente ele não é identificado pela comunidade jurídica a partir da sua fundamentação. Ao final dos julgamentos são criadas teses que vão vincular os julgadores, e isso passa para a comunidade jurídica a ideia de que o que vincula é o que foi decidido e não por que foi decidido, né? Então, consequentemente, a fundamentação acaba se tornando menos relevante para o precedente, né? E com isso, toda aquela preocupação do legislador, do novo CPC, de criar um sistema de precedentes eficiente, acaba ruindo quando a gente tem decisões incoerentes, que abandonam premissas adotadas em outros precedentes, né? Então, assim, no meu sentir, o grande problema a ser combatido é a jurisprudência que continua a flexibilizar o dever de fundamentação previsto no artigo 489, impedindo, assim, que haja um controle argumentativo das decisões, né? Identificadas as causas e essas possíveis soluções para o problema, a questão que fica é o que fazer com aquelas situações jurídicas que foram consolidadas enquanto ainda prevalecia o entendimento do STJ, que posteriormente é revertido, né? Por exemplo, com a decisão em repetitivo do STJ, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, inúmeros contribuintes obtiveram medidas liminares, decisões transitadas em julgado, ou mesmo deixaram de recolher o tributo porque aquele precedente do STJ, em princípio, seria definitivo, já que o STF disse que não examinaria a matéria, né? O mesmo vem ocorrendo com os créditos de PIS e COFINS, que vêm sendo tomados com base no conceito de insumos definido pelo STJ e que pode ser modificado futuramente pelo STF, né? Bom, em todos esses casos, penso eu que não há dúvidas de que o precedente do STF deve ser modulado para que ele produza efeitos apenas a partir da sua prolação, né? Até porque a gente tem aqui o princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, que tornam intangíveis as situações jurídicas dos jurisdicionados que confiaram na legitimidade, na perenidade daquele precedente do STJ. Então, aqui é um caso, sim, de aplicação do artigo 927, parágrafo 3º, né? Mas vejam que até nesse ponto a gente observa incoerência das decisões do STF, né? A própria Fernanda comentou a história da isenção da COFINS, das sociedades profissionais. Na época tinha a súmula do STJ validando essa isenção, e o STF também tinha decisões dizendo que não examinaria a matéria. Mas, muitos anos depois, ele reverte o entendimento que foi adotado pelo STJ, e ele não modula, por entender que somente mudança de jurisprudência do próprio STF é que autorizaria a modulação temporal dos efeitos, né? E essa decisão, ela conflita aí com a decisão recente de 13 de maio do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ali modulou-se a decisão prolatada em 2017 sob o entendimento de que se estaria mudando uma jurisprudência do STJ que vigorou por muitos anos, né? Ou seja, aquela premissa que foi adotada no caso da isenção da COFINS, das sociedades profissionais, ela é abandonada agora nessa decisão recente, de maio desse ano, no caso envolvendo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E, enfim, o STF vai poder se debruçar novamente sobre essa questão na própria discussão envolvendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Já há pleito dos contribuintes postulando a modulação, o julgamento já havia iniciado, havia maioria favorável à modulação, mas o julgamento foi interrompido, e até o momento o que se espera é que haja uma coerência com a decisão do PIS e da COFINS, e que os contribuintes não sejam novamente aí prejudicados com essa mudança da jurisprudência do STJ, né? Mas a questão que fica é como será que o STF vai se comportar nesse tema, né? A verdade é que não se sabe. Não se sabe porque as decisões são casuísticas, são lotéricas. O que se decidiu no passado não necessariamente vai ser observado no futuro, né? Então, assim, todos esses problemas de incoerência, de
inconsistência das decisões que foram tão debatidas aí no Congresso desse ano, faz com que o intérprete não consiga se nortear para o futuro em relação àquilo que foi decidido no passado, né? E já caminhando aqui para a minha conclusão, eu retomo o ponto que eu expus, no sentido de que, enquanto o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do CPC continuar a ser flexibilizado, a gente vai passar as próximas décadas aqui no Congresso do IBDT discutindo todas essas situações de inconsistência, de insegurança jurídica, porque os precedentes que não enfrentam fundamentos invocados pelas partes, que não dialogam com as decisões pretéritas do próprio tribunal, eles não eliminam a indeterminação do direito. Com essas considerações, eu concluo aqui a minha exposição, agradeço novamente o convite do IBDT e fico à disposição aqui para a gente retomar os debates. Muito obrigado. Obrigada, doutor Henrique. Excelentes considerações com relação justamente ao ponto de que a gente tem essa dificuldade hoje de que os tribunais observem a própria jurisprudência que eles produzem, e, no caso, a fundamentação utilizada naqueles precedentes, muitas vezes em repetitivo. E daí eu chamo a atenção, inclusive, para os painéis da manhã, em que eu tive a oportunidade de ouvir o professor Tércio e o professor Humberto Ávila, em que eles trazem essa questão de que hoje em dia temos um enfraquecimento da doutrina na tomada de decisão e, de uma certa forma, um fortalecimento da jurisprudência. Mas em que medida? Né? E até agora, já encaminhando para trazer o professor Flávio, o que eu gostaria de destacar é justamente um artigo que eu li do professor sobre a jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente, em que o professor trata, num dos itens, sobre a resistência à uniformização, ou seja, a aceitação dos precedentes. De um lado, nós temos alguns obstáculos que estão no próprio CPC, mas, por outro lado, a gente tem o próprio julgador, quando ele quer a sua independência, ele quer ter o seu próprio convencimento, eventualmente atrapalhando nessa questão que hoje, pelo menos para o direito tributário, é muito caro, justamente porque a fundamentação, a gente seja adotada em outras teses em que o tema seria o mesmo, como por exemplo, alguns desses temas que foram trazidos pelo Henrique. Professor Flávio, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos os colegas, todas as colegas. Eu gostaria de cumprimentar os meus ilustres colegas de painel, na pessoa da doutora Fernanda. Eu gostaria de cumprimentá-los, tanto ao Henrique quanto ao professor Cássio, pelas suas intervenções. Eu gostaria de dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui. Aliás, agradeço o convite na pessoa do Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do Instituto Brasileiro de Tributário. E eu queria registrar aqui, em primeiro lugar, Fernanda, nossa presidente aqui, que é sempre uma alegria estar como um processualista, como um generalista, num congresso especializado como esse. O aprendizado meu é enorme, porque, diante das questões especiais, eu particularmente gosto muito de teoria geral do processo, eu tento colocar à prova os conceitos gerais do processo. Às vezes eles funcionam, às vezes eles não funcionam, mas já houve um tempo em que eu, como generalista, me sentia um peixe fora d'água, num contexto tão especializado, não que eu não me sinta ou não seja, mas eu me sinto um pouco mais à vontade, porque, afinal de contas, o diálogo também entre especialistas e generalistas, especialmente em matéria de processo, porque o processo é instrumento do exercício do poder e legitimação das decisões, esse diálogo é muito importante. Então, eu me vejo aqui como alguém que traz uma espécie de uma visão externa do processo. Eu não comecei a marcar meu tempo aqui, já vou dar um desconto, mas enfim. Enfim, essas são as palavras de agradecimento. É lugar comum a gente dizer que quem fala por último acaba ficando com o seu discurso um pouco limitado.
essa talvez seja uma desvantagem, mas também há uma vantagem, porque, na verdade, os colegas que nos antecedem abrem caminho, como fizeram com grande proficiência, aliás, costumeiramente, o professor Cássio e o doutor Henrique, que trataram de pontos relevantíssimos. Eu tenho, grosso modo, convergência de opinião em relação a praticamente tudo que foi dito. E, em parte, aproveitaria a oportunidade de falar por último, aliás, a oportunidade que elegante e gentilmente me foi concedida por eles, para tocar, talvez, em alguns pontos que foram mencionados por eles. O primeiro ponto, eu começo tomando a consideração tua, Fernanda, que muito gentilmente fez menção a esse trabalho, e me dirijo também a meus colegas, aos colegas que nos assistem, a quem também registro aqui meu cumprimento especial, todos eles, todas as colegas, todos os colegas. A questão de que nós tratamos, ela está inserida, como já foi destacado por todos, no contexto desafiador da busca de jurisprudência uniforme, estável, confiável, isonômica, e etc., etc., conforme o artigo 926 e outros dispositivos do Código de Processo Civil. E pior, né? Na verdade, está situado no cume do Poder Judiciário, né? Ou seja, quando a questão da uniformidade passa pelas cortes superiores, que têm, certamente, competências distintas, que têm, certamente, missões distintas no ordenamento, mas nada como o direito tributário para mostrar que as coisas não são tão simples assim e que esta divisão de competência está longe de resolver os problemas que estão aí, que já foram evidenciados pelos colegas. Eu, particularmente, sem querer perder o pouco tempo que tenho aqui, eu, particularmente, penso que esta é uma luta, eu não vou dizer que é inglória, porque alguém vai desligar o computador e vai embora, e não vai se interessar pelo pouco que eu tenho a dizer. Mas é uma luta muito difícil, por duas circunstâncias, pelo menos, dentre várias, né? Primeiro, a circunstância de que nós somos uma federação em que as unidades federadas têm muito pouca autonomia legislativa, competência normativa. Basta ver os artigos 22, 23 da Constituição para ver que a Federação Brasileira, talvez diversamente de outras federações, é uma federação em que praticamente o tempo todo nós discutimos lei federal e a Constituição Federal. As constituições dos estados são praticamente desconhecidas, inclusive de nós mesmos que somos profissionais do direito. E isso torna, então, a tarefa de uniformizar, no contexto de uma pleiade de órgãos que aplicam a lei federal e que interpretam a lei federal, torna essa tarefa praticamente inglória. O professor Cássio lembrou da emenda constitucional que cogita do mecanismo de relevância como filtro para o STJ. Eu, às vezes, acho que isso pode ser muito bom, às vezes acho que não, mas o fato é que, muitas vezes, o nosso sistema acaba sendo um sistema esquizofrênico, porque, na verdade, as questões federais, não podendo ser uniformizadas adequadamente, não há Supremo que dê conta do estoque de repercussão geral, não há superior que dê conta do julgamento de teses repetitivas. Esse modelo acaba sendo um modelo de direito federal que não consegue ser uniformizado e acaba, muitas vezes, fundado em decisões locais da interpretação do direito federal. Então, a gente acaba sendo uma federação por vias reflexas, né? Como a gente não consegue chegar à uniformização, a gente, em boa parte dos casos, acaba tendo a interpretação local. Um exemplo, talvez, disso, foi lembrado aqui, é a hipótese em que o próprio tribunal local aprecia o cabimento e a pertinência da repercussão geral com recurso para o próprio tribunal e até onde me é dado saber, com inviabilidade de reclamação de recurso, tanto mais de reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Então, imaginar que a gente possa buscar uma uniformidade nesse contexto é muito difícil. E, além disso, como foi lembrado também por você, Fernanda,
Há também a questão da interpretação que se dá à ideia de independência judicial, não é? Às vezes eu falo em tom de brincadeira, mas falo respeitosamente. O problema da uniformidade é que isso envolve poder. Quem tem poder para uniformizar? E portanto, quem tem poder para impor? E, portanto, quem tem dever de seguir o que foi uniformizado? Talvez se nós tivéssemos numa perspectiva diversa, eu quase que diria que o problema chega a ser psicanalítico, porque é uma questão de quem manda mais, né, de ego. É claro que os nossos magistrados, os nossos ministros, não tratam disso conscientemente, eles tratam conscientemente de forma republicana a questão, mas o fato é que muitas vezes o que existe é esta disputa de poder, e nem mesmo a divisão de tarefas acaba por resolver esse tipo de problema. E como foi exposto pelos colegas, isso tudo fica ainda mais agravado, por quê? Porque tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, eles procuram gerenciar as suas próprias causas relevantes, né? Ou procuram gerenciar as causas que comportam e que exigem uniformidade. Então, se já é uma tarefa difícil gerenciar o tema num tribunal superior e já é difícil gerenciar o problema da uniformidade no Supremo Tribunal Federal, imagine-se quando é preciso gerenciar gerenciar essa uniformidade entre duas cortes que estão no topo, né, do sistema. Aliás, aqui já aproveitando o que foi dito, Fernanda, você cogitou de uma eventual alteração legislativa, né, na linha do que o professor Cássio havia dito, e eu estou absolutamente de acordo que a lógica do sistema está invertida, né? E também se cogitou aqui do diálogo. Eu diria, assim, que são duas coisas impossíveis, né, que são desejáveis, né, mas o diálogo entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por mais empenhados, dedicados que sejam os magistrados, pois se muitas vezes nem diálogo interno, né, entre ministros existe, porque, e eu digo isso respeitosamente, mas pela constatação da pleiade de decisões singulares que há sobre relevantes questões que, quando chegam ao plenário, ensejam muitas vezes debates acirrados, não é? Então, se não há unidade no próprio tribunal, e eu não estou criticando, estou só constatando, que dirá um diálogo com outro tribunal que também, por sua vez, não tem certa dificuldade em encontrar unidade dentro dele próprio. O que me ocorre, e eu sei que é extravagante, mas a gente tem que encontrar talvez uma ideia hoje extravagante, amanhã seja talvez algo mais plausível, é que talvez, dependendo das circunstâncias, esta lógica da lei pudesse ser invertida se, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal pudesse ser provocado a invertê-la, de tal sorte que, via reclamação, por exemplo, porque a reclamação é para preservar a competência, e ao termo competência nós poderíamos dar um sentido substancial, né? E a ideia de efetividade que se contém nisso, porque como pode um sistema ser efetivo diante das perplexidades que foram postas, em que se leva uma imensidão de tempo para se uniformizar uma questão no STJ, para depois o Supremo Tribunal Federal dizer que não apenas a questão é constitucional, como decide de forma diversa do que decidia o STJ. Então, se a lei determina que primeiro o STJ julgue, se a lei estabelece esta cogência, eu diria que, pela lógica do sistema, quer por ideia de prejudicialidade, que já foi aqui exposta pelos meus antecessores, quer pela ideia de que, não propriamente por hierarquia, mas porque a última palavra será, se constitucional a questão, do Supremo Tribunal Federal, se eventualmente alguém não poderia provocar e dizer o seguinte: olha, na verdade aqui tem que haver a inversão, e se o superior decidiu que primeiro vai julgar aqui o recurso especial, etc., talvez pudesse haver um combate a isso, se iniciar um combate a isso, porque diálogo eu não sei se haverá, e reforma legislativa tampouco não sei se haverá também.
É claro que a experiência que foi trazida aqui, ela mostra um dado interessante, né? Quer dizer, a discussão perante o Superior Tribunal de Justiça acaba criando a ideia de repercussão geral. Quer dizer, quase como se nós estivéssemos amadurecendo a questão e o Supremo acordasse para a repercussão geral que em outro momento ele não reconheceu. Eu acho isso tudo ótimo do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideal, mas o custo disso é muito grande. O custo econômico disso, o custo social disso é muito grande. Portanto, então, e por isso que eu volto sempre ao problema. Por quê? Porque nós estamos tentando, de certa forma, enxugar gelo, né? Nós estamos tentando, numa federação como a nossa, resolver o que é insolúvel. Daí esse tipo de problema. Porque, além de tudo, nós temos que lembrar, e aqui o tempo é curto, nós temos que lembrar que o Supremo Tribunal Federal desempenha algumas outras tarefas, muito embora tenha seu rol de medidas de competência originária reduzidas, basta pensar na matéria, no exercício da jurisdição em matéria penal, né? Que dizem os criminalistas, nossos colegas, que muitas vezes atuam em questões nascidas no direito tributário, que é absolutamente imprescindível, mas o Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus, não é? Da forma que julga, tudo bem, pode garantir a democracia, e eu estou de acordo com isso, mas o fato é o seguinte, não dá para esperar que o tribunal também possa fazer tudo e ainda mais isso, né? Controlar a Constituição e ainda fazer tudo isso. Eu separei aqui alguns tópicos, então eu estou absolutamente de acordo com a ideia que foi exposta aqui, de inversão da lógica. A minha provocação aqui é se não há instrumentos hoje para tentar provocar o Supremo a ele inverter a lógica e eventualmente, então, não é que passar por cima do superior, mas reconhecer que é preciso primeiro julgar a questão constitucional, quando o superior tem entendido que não, que primeiro é o caso de se julgar a questão. Estou de acordo com isso. E apenas talvez lembrar um aspecto que eu sei que está subjacente a tudo isso que foi dito, que nem sempre a sobreposição de recurso extraordinário e recurso especial nos conduz a esse tipo de problema, né? Na verdade, o que nós estamos falando aqui é de uma questão de direito que comporta uma qualificação, uma análise sobre o ângulo constitucional e, ao mesmo tempo, sobre o ângulo infraconstitucional. Porque é perfeitamente possível, está fora aqui da nossa cogitação, mas acho que é interessante lembrar, da hipótese em que eu tenho recurso extraordinário sobre uma questão e recurso especial sobre outra questão. E aí, então, fica mais fácil eu determinar o que é prejudicial ao quê. Porque quando, na verdade, eu tenho uma questão de direito e o problema é a qualificação jurídica dessa questão de direito, então, de fato, aí o problema é mais complicado. Eu sei que meu tempo aqui já está se adiantando, eu vou procurar sintetizar aqui. Eu, na verdade, esqueci de mostrar. Por favor, Fernando, eu pediria um enorme favor, se fosse possível. Eu sou o gagá dos expositores, né? O mais desorganizado. Então, quando faltarem uns 2 minutos, se você puder me ajudar, eu te agradeço, tá bom? Ou alguém da organização me mandar uma mensagem, ou então cortar a palavra mesmo, também o público não vai sentir falta. Mas, enfim, eu estou mais ou menos controlando aqui. Eu queria fazer alguma consideração sobre alguns aspectos também que foram trazidos na fala do Henrique. Eu acho, Henrique, que sem dúvida que há um problema de técnica na formação dos precedentes qualificados, né, do artigo 927, ou enfim, de um modo geral, das decisões. Eu acho que isso é um problema, de fato é um problema, mas eu acho que, ainda que nós tivéssemos uma ratio decidendi muito bem explicitada, né, a formação stare decisis de common law, ainda assim nós continuaríamos a ter o problema pela circunstância de que, depois da interpretação a ser dada, que é dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo pode, eventualmente, julgar a mesma questão e, portanto, então, pode dar uma interpretação diversa àquela. Então, eu acho até que nós temos mesmo um problema de déficit de fundamentação que acaba, mais ou menos, convivendo e exacerbando o problema da independência judicial. Quer dizer,
você falou de jurisprudência lotérica, no fim é isso. Como está dispersada a jurisprudência, também parece que o dever de motivar acaba se perdendo, acaba prejudicado. Mas me parece que o problema fundamental ainda continua a ser aquele que foi destacado pelo professor Cássio, embora não haja colidência entre o que vocês disseram, mas o fato de que nós começamos pelo lado errado, então nós deveríamos começar pelo Supremo, e o Supremo deveria apreciar, porque uma coisa, vamos deixar isso claro, é saber se há uma questão constitucional, e outra coisa é saber se há uma questão constitucional com repercussão, não é? Agora, em matéria tributária, aparentemente, eu não vou dizer que toda a questão tributária tem repercussão geral, mas, de qualquer modo, presumivelmente, e a experiência mostra isso, o fato é que os desdobramentos das questões tributárias são muito grandes. E por falar em desdobramento, então me aproximo aqui do final dessa minha exposição, eu gostaria de pegar também um gancho que foi trazido pelo doutor Henrique, e que eu sei, alvo de grande preocupação, e foi destacado aqui, e eu, como processualista, também tenho, de certa forma, me dedicado a esse tema, que é o problema, digamos, do day after, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, portanto, altera, eventualmente, uma orientação, que altera a jurisprudência até então uniforme das instâncias inferiores, e, em particular, do STJ, embora nós possamos pensar em jurisprudência uniforme, né? Esse problema, e aqui já prometo que é o último tópico a ser tratado antes do nosso debate, esse problema, como todos nós sabemos, envolve a conhecida súmula 343. Então, a súmula 343, teoricamente, deveria ser um enorme e eficaz filtro à propositura de ações rescisórias. Por quê? Porque diante portanto, então, um fator de estabilidade do sistema, né, ao se limitar a rescisória, porque diante da controvérsia à época em que a decisão foi proferida, não haveria tecnicamente uma violação literal, relevante ao direito objetivo, à lei. Então, essa seria a ideia. Agora, nós sabemos que em matéria constitucional, e no terreno de vocês, a matéria constitucional existe por excelência, como foi lembrado aqui, a súmula 343 não se aplicaria. E, como foi lembrado aqui, o Supremo Tribunal Federal, e eu não sou um especialista, mas me dedico a isso por conta do processo, o Supremo Tribunal Federal tem sido extremamente refratário à modulação. Ele se recusa à modulação. E isso, de fato, poderia ser uma indústria de ações rescisórias, não é? Porque, na verdade, se eu considero que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, se as decisões estão em desacordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, nós temos aquela situação prevista, que antes era prevista lá pelo 741, 475, enfim, e que agora é prevista pelo artigo 525 nos parágrafos. Então, aqui me parece o correto o seguinte, quer dizer, situação de modulação, como foi dito pelo Henrique, sim, é situação de modulação. Agora, a pergunta é, e se o Supremo se recusa a fazer a modulação? Eu diria que há elementos no sistema para dizer que o sistema se encarrega de fazer uma modulação. Ele se encarrega de fazer uma modulação, mesmo que o Supremo não o faça. Se o Supremo fizesse, tanto seria melhor, e ele impediria, eventualmente, a propositura de ações rescisórias. Mas o que eu quero dizer é que se a decisão proferida e transitada em julgado está em consonância com a jurisprudência uniforme e estável à época da sua prolação, seria uma incoerência admitir-se ação rescisória contra essa decisão por posterior alteração de entendimento. E já há jurisprudência a esse respeito. Então, na verdade, já há esta modulação, por quê? Porque quando nós prestigiamos a estabilidade do sistema, ainda que ao fazer o julgamento sobre o enfoque constitucional se altere o entendimento,
Está implícito neste julgamento de que o sistema não pode desconstituir decisões que foram proferidas sob a égide de uma jurisprudência estável, porque isso seria dizer aos tribunais que julgaram de acordo com a referência do STJ que eles fizeram algo errado, né, e que o sistema, então, estava errado. E a ideia de uniformidade, estabilidade, ela é do sistema, né? É isso. E só para terminar, eu sei que agora tenho certeza que o meu tempo extrapolou, eu convido os senhores talvez a pensarem em situações que possam envolver o trânsito em julgado sob a égide do Código de 73 e o trânsito em julgado sob a égide do Código de 2015. Por quê? Porque depois de bastante discussão, o Supremo Tribunal Federal, estudei isso recentemente, pelo menos das decisões recentes, reiteradas, que pude vir, inclusive em repercussão geral, consolidou a ideia de que, para aquele regime, ação rescisória. Ou seja, a possibilidade de alegação de desconformidade com a decisão do Supremo só antes do trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado, só por ação rescisória e os 2 anos. O grande problema fica na insegurança decorrente da regra do 525 dos parágrafos, acho que 12 e diante, porque este prazo, contado a partir do trânsito em julgado no controle de constitucionalidade, que tanto faz seja incidental ou concentrado, porque, na verdade, para efeitos desse problema é a mesma coisa, é muito sério do ponto de vista de segurança. De volta ao ponto, talvez a questão desse prazo fique superada, porque, seja quando for que transitar em julgado a decisão de controle concentrado, a decisão que foi proferida em consonância com a jurisprudência estável não pode ser rescindida. Fernanda, desculpe, eu passei o tempo, eu peço desculpas também aos meus colegas. É uma falta de educação que eu fiz. Então, peço desculpas e eu dou por encerrada aqui minha intervenção. Perfeito, professor Flávio. Acho que esses ensinamentos finais sobre a coisa julgada e a questão da ação rescisória, assim, fizeram meu dia. São realmente muito importantes dentro da nossa área do direito tributário. Inclusive, eu li um artigo recente da Tatiane Psitelli, que trata justamente dessa questão da ação rescisória e de não ser cabível em situações como essa posta pelo professor. Aqui, eu já vou passar a palavra para a Lígia, até mesmo para que a gente possa ter esse tempo para o debate. Então, eu já passo a palavra para ela e prometo que vou estudar bastante essa questão da inversão da lógica para que a gente possa ver como colocar isso nos nossos recursos especiais extraordinários e, quem sabe, a partir do argumento da prejudicialidade, começar com um extraordinário e depois termos um especial. Lígia, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com todos vocês e poder participar desse painel tão rico e desse congresso que foi tão feliz na escolha de um tema mais do que atual, né? Coerência e estabilidade nas decisões judiciais tributárias é tudo que nós precisamos. Então, eu agradeço e o faço aqui em nome da nossa presidente, doutora Fernanda, também do professor Ricardo Maris, doutor Rodrigo Maito, que gentilmente me fizeram o convite. E estou aqui como espectadora, assim como vocês, desses 3 grandes professores que nos brindaram com essas intervenções. Eu, hoje mais cedo, assim como vocês, imagino, eu acompanhei a abertura e fui chamada a relembrar sobre a função do direito, a função da doutrina, os ideais de segurança jurídica e confiança no sistema. Agora, aqui nessa mesa, nós passamos por todo o contencioso tributário de tribunais superiores, essa tensão de competência entre STJ e STF, que é, como nós sabemos, delineada pela própria Constituição Federal e pela característica ampla e analítica da Constituição no regramento do nosso sistema tributário. Nós sabemos que muitos dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional estão replicados um no outro, e nessa medida geram
essa tensão de competência entre os tribunais superiores. Até por isso, eu imagino, e os professores poderão comentar, que, historicamente, a maior parte das controvérsias tributárias chegam aos tribunais superiores com recursos conjugados, com recursos especial e extraordinário, juntos. E daí geram situações como as relatadas pela Fernanda, pelo Henrique, por todos aqui, aquelas situações em que se tem a passagem da matéria pelo STJ com uma resolução e interpretação infraconstitucional, seguida, por vezes, não tão rapidamente, por uma decisão em sentido contrário do STF. Essa é a nossa realidade, já diagnosticada aqui, sobre a qual, obviamente, não vou me alongar, só pego o gancho para a gente voltar nessa constatação, que no nosso mundo tributário, a matéria tem raiz na Constituição, e o ponto final no STF. Enquanto o nosso sistema for esse, enquanto não vier a prometida reforma tributária no âmbito constitucional, é essa a nossa organização hierárquica das leis para fins de exercício da competência tributária. E é nessa toada que eu já passo por um ponto que a Fernanda deixou aqui, sobre a inversão da ordem de julgamento entre recurso especial e extraordinário, né, fio que foi puxado pelo professor Cássio, para pensar aqui com vocês sobre a efetividade das regras do novo CPC, vamos chamar assim, nesses 6 primeiros anos de vigência. Afinal, o parágrafo 2º do artigo 1031, 1032, 1033, já nos dão, ao que me parece, substrato material para um pleito pela inversão na ordem do julgamento desses recursos excepcionais. Seriam, professores, esse pleito da parte cabível? Seria endereçado ao STJ para que aí sim decline a sua competência ao Supremo? Ou seria, como antecipou, pelo que entendi, o professor Yachel, um pleito pela via da reclamação direto ao Supremo, no sentido de preservação da sua competência? Então, quero tratar da eficácia, que hoje em dia, ao que sei, ao que sinto da prática da advocacia tributária, essa eficácia das regras processuais, aqui citei, é baixa. E daí emendo uma outra questão aos senhores professores. Se não lograrmos êxito na inversão da ordem do julgamento dos recursos excepcionais, então seria correto concluir que a autoridade do STJ, a autoridade de um precedente em recurso repetitivo, ela tem prazo de validade até a decisão do Supremo Tribunal Federal? Não estaríamos aí diante de uma mitigação indevida da autoridade de um precedente em repetitivo? Porque, afinal, senhores, vimos aqui, minutos atrás, exemplos como o do terço constitucional de férias, da tributação previdenciária, que contava com repetitivo desde 2014 e que agora, né, mais recentemente, em 2020, foi superado pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que ainda há alguma expectativa subsistente de modulação, mas sem definição final. Então, senhores, é o que muito nos angustia quando olhamos para a sistemática de precedentes tratada pelo legislador processual, que já tem a sua autoridade um tanto mitigada ou ameaçada, digamos assim, em matéria tributária. Ou ficaria a autoridade do STJ em matéria tributária à mercê de modulação? Modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo é outro tema, enfim, absolutamente aderente à temática do Congresso e que será discutido em outra mesa, não quero avançar por aí, mas faço essa pergunta: dependeria, então, a autoridade do repetitivo
necessariamente da modulação do artigo 927 do mesmo Código? E, por último, o professor Cássio me fez lembrar a lição sobre a tríplice missão do Supremo Tribunal Federal. Se não me falha a memória, num das suas obras de comentários ao novo Código, o professor faz referência à função paradigmática do Supremo. Paradigmática, aquela que estabelece padrões em prol da harmonia, da estabilidade, da segurança. Daí, faço a última pergunta. Pode o Supremo reapreciar, tantas quantas vezes quiser, a negativa de repercussão geral? O Código prescreve que essa decisão é irrecorrível. Seria ela vinculante? Há doutrinadores que sustentam o efeito vinculante da negativa da repercussão geral. Se assim o fosse, nós não teríamos esse efeito vai e vem, que foi lembrado também aqui, em algumas matérias, em que primeiro o Supremo declina a sua competência, nega a repercussão geral sob o fundamento de violação reflexa, como fez no terço constitucional de férias, e depois em outro recurso, acaba acatando a matéria e, enfim, caminhando para o mérito e resolução da discussão. Então, professor Cássio, professor Yashio, professor Henrique, a decisão que nega, o acórdão do plenário que nega a repercussão geral, ele é vinculante? Qual é o limite da sua revisão? Existe esse limite? São esses os pontos, Fernanda, que, enfim, primeiramente me angustiam, além daqueles que o professor Yashio já provocou também ao falar de coisa julgada. Mas, para não extrapolar meu tempo, eu devolvo a palavra a você. Obrigada, Lígia. Realmente são reflexões que estamos fazendo a todo momento, especialmente essa última da repercussão geral, é algo que nos preocupa, e eu gostaria de ouvir professor Cássio, professor Flávio, acho que se vocês, acho que todos agora podem fazer parte aqui do painel, e a palavra está com vocês, quem quiser responder, fiquem à vontade. Me permite, só como eu fui o primeiro a falar, para não esfriar de vez, né? Até porque está esfriando mesmo, né? Enquanto a superlua não aparece no horizonte, né, de hoje. Mas cumprimento aí imensamente o doutor Henrique, o professor Flávio, a doutora Lígia, aí pelas intervenções, pelas exposições que também me fazem pensar demais, né? Sem desanimar, né? A gente não pode desanimar, né? Com tantas considerações importantes e difíceis, né? Eu diria aqui, se me permitem, em relação às considerações da doutora Lígia, que são pertinentíssimas e dificílimas, né? Mas, veja, a ideia proposta pelo professor Flávio me agrada bastante. Talvez não seja o ideal, mas é um caminho. Veja, há uma usurpação de competência. E aí é o clássico da reclamação, né? Desde que o Supremo se conhece como Supremo, desde que quando a reclamação foi concebida, né? Como uma competência implícita, etc. e tal. Então, acho que isso é realmente bastante importante de se ter. Agora, acho, e até a doutora Fernanda tinha colocado isso, é uma coisa que talvez precise ser incorporada nos recursos especiais, sobretudo, dizendo, olha, eu estou interpondo o especial, eu sei que tem um fundamento constitucional, é infra, sei que tem questões processuais, exclusivamente processuais, o professor Flávio tratou disso, honorário de advogado, tá, ok. Mas veja, na minha visão de recorrente, é o típico caso onde a gente convém, né? Alguns falam até que existiria uma certa discricionariedade, isso no bom sentido do termo, que é muito comum no direito estrangeiro, em relação ao manejo de cortes superiores, de vocês, né, o Supremo, vossas excelências, se pronunciarem em primeiro lugar, até para evitar essa insegurança jurídica tal, tão bem ilustrada, com situações concretas, as mais variadas e que nem de longe
estão para acabar. Eu acho que, enfim, é esse o trabalho. Agora, realmente, se a gente olha lá os artigos, né, e aí especificamente o 1031, né, que é o da dupla fundamentação, não há muito o que se fazer, a não ser querer contribuir com o debate, né, querer convencer. Não cabe recurso, se o STJ mandar, muito bem, se o STF devolver, também não há o que fazer, a não ser essa cooperação institucional, lógico. Aí podemos falar em audiências públicas, podemos falar em amicicure, né, pressão, né, no bom sentido dos organismos privados, públicos, mas, infelizmente, não haveria muito o que fazer. E aí é que vem, uma eventual reclamação fica automaticamente prejudicada, porque o próprio Supremo fala, não, isso não é meu, isso é do STJ, eu estou vendo e, por mim, ó, se bobear até isso, deixa o STJ falar até para eu pensar melhor, né, até para ver, porque são bons, né, são bons ministros, até para eu ver também o que eles têm a dizer, depois eu revejo, né, que é uma visão de quarta instância equivocada, mas talvez seja algo que exista aí, né, subliminarmente. O que a doutora Lígia fala de prazo de validade é horrível, mas é absolutamente correto. Né, é tenso, mas é isso, né? É horrível, professor, dá arrepio mesmo da gente pensar, mas a dinâmica do contencioso tributário está nos dando arrepio mesmo, porque a gente olha para o repetitivo e fala, mas é isso mesmo? Até quando, né? Essa diretriz, até quando? Perdão. E é o que a gente vê no IRBR, julgado pelos TRFs, tudo bem, lindo e maravilhoso, mas até quando, né? Tanto que alguns têm falado, e ao meu ver corretamente, que o extraordinário especial do IRBR, né, que cabe, enfim, são outras considerações técnicas e tal, mas como tem efeito suspensivo, impediriam que a tese do IRBR fosse aplicada até que o STJ ou o STF se pronunciem, o que tem uma lógica. Mas para o próprio código não faz sentido nenhum. Porque, veja, e se der um efeito suspensivo com o IRDR, quer dizer, eu vou ficar 12 anos esperando aqui, eu vou morrer, eu vou quebrar. Né? Enfim, eu preciso ter uma decisão. Mas vamos dar tutelinha provisória. Bom, aí, lógico, cabe tutela provisória, o próprio código fala. Só que o grande problema de caber tutela provisória é que aí você fragmenta o que o código quis unificar, né? Então, você vai ter um processão parado e 15 mil tutelinhas provisórias. Concedeu, não concedeu, né? Fica uma loucura, né? E, por fim, a questão da repercussão geral, depois, lógico, eu passo adiante a palavra aqui, de volta à nossa presidente, a doutora Fernanda. Mas eu diria, o Supremo poderá revisar a repercussão geral sempre. Eu acho que aí é a missão da Corte Constitucional. Então, eventualmente, até, lógico, é bonitinho de falar, ele até vendo essa movimentação forense no STJ, nos TRFs, no TJ, fala, nossa, isso aqui é mais polêmico, é mais importante. Aí vem a AGU, começa a mostrar as estatísticas, né? O tamanho do rombo, o tamanho do esqueleto. Não, então isso aí é repercussão, temos que apreciar, etc. Então, revendo aquilo que nós... Seriam fatos novos, né? Que aí mesmo numa doutrina radical de precedente, vai convidar uma nova decisão, porque o próprio Supremo não estaria vinculado a esse tipo de decisão, no sentido de não haver a repercussão. Eu acho que é por aí. Doutora Fernanda. Professor Flávio, doutor Henrique, vocês gostariam de se manifestar sobre essas questões também? Eu gostaria, se o professor Flávio quiser iniciar, fique à vontade. Não, por favor, vamos seguir a ordem. Né? Bom, vamos lá. Quanto à questão da Lígia, a respeito de uma decisão do STF que afasta a repercussão geral e a recorribilidade dessa decisão, a gente teve uma experiência bastante curiosa na discussão envolvendo a incidência de RPJ e CSL sobre os juros moratórios, né? O STJ proferiu um recurso repetitivo, entendendo que incidiria ao IRPJ e ao CSL sobre esses juros, e o STF falou, não há repercussão geral constitucional dessa matéria. E o que aconteceu? O caso voltou para o TRF da 4ª Região, e o TRF da 4ª Região, ao aplicar o precedente do STJ, disse, o precedente do STJ é inconstitucional e eu não me submeto a ele. Então, por força disso, o Supremo tem até uma questão de ordem já manifestada em outras ocasiões, essa é uma hipótese que obriga o STF a fazer um juízo de constitucionalidade, né? Quando o próprio precedente do STJ se revela
violador de uma norma constitucional, ainda que o STF, no momento inicial, tenha assentado ali que não haveria matéria de ordem constitucional, né? Mas o problema da recorribilidade, ele é realmente bastante problemático aqui, até pela nossa legislação processual, né? Quanto à questão de submeter primeiro a discussão para o STF, para no momento subsequente o STJ fazer o exame da questão no âmbito infraconstitucional, é até curioso, porque isso chegou a ser debatido na época da Constituinte, né? Houve até algumas emendas na ocasião que tentaram impor, de alguma maneira, na Constituição, essa própria lógica de primeiro o STF fazer um juízo de constitucionalidade para depois submeter a matéria para o STJ, né? Mas acabou que no texto final isso não apareceu. A nossa legislação também é problemática, porque ela também não dá esse tipo de conforto, né? Mas é sim um pleito que as partes têm que buscar, né? Quando a gente entende que a questão constitucional é prejudicial, não faz qualquer sentido o STF dar a primeira decisão sobre a matéria, né? E é bem curioso porque isso é observado em outros sistemas jurídicos, né? Eu posso dar como exemplo a Espanha, a Alemanha e a Itália, em que, como lá o controle de constitucionalidade não é difuso, para que um juiz de primeiro grau mesmo submeta a questão à Corte Constitucional para o exame da constitucionalidade de uma determinada matéria, impõe-se um ônus argumentativo diferente para o juiz. O juiz ele tem que comprovar que exauriu todas as hipóteses de interpretação conforme a Constituição, né? Tentar acomodar aquele dispositivo de lei dentro dos parâmetros constitucionais, né? E aqui no Brasil isso não acontece, porque a gente tem esse controle de constitucionalidade difuso, os juízes de primeiro e segundo grau vão se debruçar sobre a controvérsia, e no fundo a gente tem aí um feixe de argumentos que acabam sendo tomados em consideração no momento de decisão, seja de segundo grau ou do próprio STJ, que torna difícil realmente a compreensão das situações em que eu estou diante de interpretação de lei conforme a Constituição, ou de controle de constitucionalidade mesmo, para dizer que aquela lei ela tem que ser extirpada do ordenamento jurídico e remeter a questão para o STF, né? Então, assim, esse nosso próprio sistema difuso de constitucionalidade, ele traz também esse problema adicional, porque os juízes de primeiro e segundo grau podem decidir questões constitucionais, declarar leis inconstitucionais, e isso causa realmente um problema para o próprio STJ, para identificar em que hipóteses ele está diante de interpretação de lei ou de controle de constitucionalidade, né? Então, assim, eu acho que essas são algumas ponderações que eu trago aqui para essas considerações também muito importantes da Lígia, né? E realmente é um problema nosso aí de difícil solução. Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Eu passo a palavra agora para o professor Flávio, para as considerações finais, e para que a gente possa já dar por encerrado esse painel, só lembrando também de um outro exemplo, do ICMS-ST na base de cálculo do PIS/COFINS, que recentemente o Supremo também entendeu que não seria matéria constitucional, que seria infraconstitucional. E olhando a fundamentação, daria vontade de recorrer dessa decisão, justamente porque a fundamentação utilizada lá, a meu ver, é de uma outra tese, né? E eles aplicaram, na verdade, eles se confundiram. Então, a gente fica realmente de mãos atadas e, provavelmente, no futuro, teremos uma reavaliação. Professor Flávio, a palavra é sua. Olha, nem sei se eu tenho muito a acrescentar. Na verdade, eu cogitei mesmo da reclamação, por quê? Porque eu parto da premissa que o STJ já entendeu que deve primeiro julgar a questão infraconstitucional e, portanto, então ele está bloqueando, por assim dizer, o exercício da competência do Supremo, que, tendo a última palavra, pode perfeitamente dizer, não, olha, como a questão constitucional está clara a questão, a repercussão geral, a viabilidade da discussão, eu vou falar primeiro neste caso. Eu entendo, e já foi falado, eu entendo que, digamos, o debate perante o STJ faz com que amadureça a questão para o STF. Eu concordo. Só que, eu repito, o custo econômico e o custo social disso é enorme. E talvez essa provocação feita via reclamação para o STF pudesse chamar a atenção e pôr
o foco na questão desde logo, precipitando o tema, e não dizendo, então tá bom, então vamos esperar aqui no STJ que a questão seja julgada, que seja uniformizada. Acho que o paralelismo com o IRDR foi muito bem lembrado, quer dizer, o IRDR praticamente não serve para nada, quando é certo que a questão vai chegar no STJ, quiçá no STF como em matéria tributária. Então, eu insisto na tese de que, embora não muito simpática, eu sei que os tribunais não gostam da reclamação, mas é a única forma de desencadear a competência do Supremo, e me parece que, pela prejudicialidade, ela estaria, de certa forma, no sentido amplo, sendo usurpada. No tocante a este caput de minúcios sobre as decisões do STJ em repetitivos, etc., eu estou de pleno acordo, e por isso que eu digo, se nós, espero que o Supremo referende isso, se nós, embora tolerando afastamento da súmula 343 em matéria constitucional, que já abre as portas para a ação rescisória, embora não fazendo a modulação, nós formos fiéis à ideia de que uma decisão proferida em consonância com jurisprudência uniforme em relação a corte competente, enfim, particularmente o STJ, que não é rescindível essa decisão, olha, o Supremo pode levar o tempo que ele quiser para terminar o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque as ações rescisórias que vierem depois não poderão infirmar coisa julgada formada à luz dessa justa expectativa, da confiança legítima na estabilidade do direito. Então, eu acho que isso resolve e responde a questão dizendo o seguinte, não, a jurisprudência do STJ está prestigiada, o que não significa dizer que o STF não possa rever a jurisprudência do STJ para frente, nunca para trás. Portanto, por isso que eu digo, então não precisa ficar brigando por modulação no caso, a modulação já está dada pelo sistema, tem que observar a confiança naquela decisão, inclusive não é confiança só do jurisdicionado, é do próprio tribunal. Quer dizer, eu sei, ninguém tem bola de cristal, nem o Supremo para adivinhar se vai ter repercussão geral, etc. Mas justamente porque ninguém tem bola de cristal, eu tenho que decidir hoje, quando eu sou desembargador, o que eu faço? Eu olho para o Superior Tribunal de Justiça e vejo a orientação que ele tem, já que a questão não foi julgada no Supremo. Você, anos depois, dizer que esse desembargador, que esse tribunal agiu errado e vai rescindir, isso é uma traição. Isso não pode ser, você diminuir a capacidade e o próprio poder do STJ. E concordo também que a questão do efeito vinculante, e não estou em desacordo com o que dito, é rebus sixtantibus. Não tem jeito. É rebus sixtantibus porque pode realmente haver uma alteração e o Supremo tem que ser responsável. Por isso que eu digo que provocar isso, tentar antecipar isso para o Supremo, quem sabe até no ensejo da reclamação, fazer uma audiência pública para saber qual é a repercussão geral que isso tem, chamar atenção. Aquela conta que o Cássio falou, que depois a União traz, etc., olha, já chama atenção para a repercussão disso aqui. Em matéria tributária, olha, não precisa muito esforço, porque a repercussão é notória. Mais uma vez, então, aqui, como eu sei que é a minha última fala, eu só gostaria de reiterar o agradecimento e dizer da minha alegria e do aprendizado que eu tive aqui na conversa com vocês, e deixar meus cumprimentos para os nossos colegas que nos acompanharam com muita paciência. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu dou por encerrado esse painel, agradecendo imensamente todos os ensinamentos, apontamentos, aqui toda a disposição para o debate, e agradeço, então, ao professor Cássio, doutor Henrique, professor Flávio, doutora Lígia, muito obrigada por esse painel e por esse debate aqui. Obrigada também ao IBDT, ao professor Ricardo Maris e ao Rodrigo Maito. Obrigada, até mais.